crianças! Bom dia! Prontos para mais um dia? Então, eu vou ler a palavra do Senhor, que se encontra em Salmos 23, versículo 1, que diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu acho que eu já falei algumas devocionais para vocês sobre a função de um pastor, não é? Então, pastor de ovelhas, o que ele faz? Ele protege suas ovelhas do mal, do perigo, dos lobos que querem devorar. Se elas se metem em algum perigo porque andam em outros caminhos, o pastor, ele deixa guardadinho aquelas outras ovelhinhas e vai resgatar aquela que se perdeu. O pastor protege, dá comida, cuida. Essa é a função do pastor de ovelhas. Então, suas ovelhas sabem que com aquele pastor elas vão estar seguras. Tanto que elas reconhecem a voz do seu pastor. Podem qualquer pessoa chamar aquelas ovelhinhas. Então, se tiver uma ovelhinha lá chamada Mimosa, Mimosa, se não for o seu pastor chamando, Mimosa nem olha. É sério isso. Então, as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor. Então, a palavra do Senhor diz assim: o Senhor, Deus, é o meu pastor, nada me faltará. Se um pastor de ovelhas, ele faz isso pelas suas ovelhas, o ser humano, que é um pastor de ovelhas, faz isso por aquele animal, está lá indefeso. E Deus, o que é que não fez e faz por nós? Deus, ele é o nosso pastor. Jamais, quando a gente está debaixo de suas mãos protetoras, vamos passar por um perigo, por alguma necessidade. Não, de jeito nenhum. Ele cuida de nós. Certo, meus amores? Então, que neste dia vocês possam meditar nessa palavra e colocar em suas mentes e seus corações: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Por mais que a gente esteja passando por momentos bem difíceis, né? Esses que a gente está passando agora com essa pandemia, muitas coisas fecharam, muitas pessoas perderam seus empregos, mas que a gente possa estar se alegrando nessa palavra, porque Deus está falando conosco. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Amém? Então vamos começar a nossa aula. Então, crianças, na nossa aula de português, vimos ontem falando sobre nomes próprios, nomes comuns, e hoje vamos revisar então o alfabeto para vocês visualizarem a forma maiúscula, cursiva e a minúscula cursiva, ok? Então vamos lá. O alfabeto. Vamos para o nosso alfabeto maiúsculo. Então, vamos lá. Letra A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. Vamos mais uma vez? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Então, esse foi o nosso alfabeto maiúsculo. Agora, vamos conhecer o nosso alfabeto minúsculo. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Viram a diferença dessas letras, da maiúscula para a minúscula? Vamos mais uma vez a minúscula. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P,
Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Então, meus amores, esse é o nosso alfabeto. Então, são 26 letras e nós podemos conhecê-las tanto da forma maiúscula quanto da fórmula minúscula, ok? Então, espero que vocês aí em casa sempre estejam revisando o nosso alfabeto e praticando a letra de forma cursiva, ok? Agora vamos para a nossa aula de natureza. Na aula de natureza de hoje, vamos continuar falando sobre o corpo humano. Então, lembram daquele versículo em 1 Coríntios 12, 12, que diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então, meus amores, o nosso corpo apresenta muitos membros, não é? A gente já falou sobre isso. Nosso corpo, ele se divide em 3 partes: cabeça, tronco e membros. Todos esses membros, eles funcionam em harmonia. Como assim em harmonia? Todos funcionam muito bem, um sempre dependendo do outro, ok? Então, hoje vamos falar sobre o que tem por dentro desses membros, dessas partes do corpo. Então, da minha cabeça, o que está dentro da minha cabeça? No meu tronco, como é que constitui o meu tronco? Então, vamos conhecer alguns órgãos. Sim, falamos sobre órgãos dos sentidos, mas vamos falar sobre os órgãos do corpo humano. Então, para o nosso corpo estar funcionando, o que é que ajuda ele a viver bem, a funcionar melhor? Então, vamos conhecer alguns órgãos, ok? Então, olha aí como é por dentro da gente. O nosso corpo por dentro, ele é assim. Então, vamos começar pela cabeça. Então, a primeira palavra aí que vocês podem ver é o cérebro. Estão vendo aí o cérebro? Então, o cérebro, qual é a função desse cérebro? O cérebro, ele funciona muito bem, não é? A nossa cabeça sempre está trabalhando, não está? De pensamentos e tudo. Então, o cérebro, ele está relacionado ao quê? À inteligência, não é? Com o cérebro, a gente consegue o quê? Estudar, não é? A gente consegue lembrar de coisas que já se passaram. Tudo que está envolvido, a linguagem, a memória, entre outras coisas, está relacionado ao nosso cérebro. E o cérebro, ele é capaz de processar informações também dos sentidos. Então, imagine, eu estou comendo um chocolate. Então, eu estou usando os meus sentidos, né? Meu paladar, eu estou sentindo o cheirinho do chocolate. Mas se um dia eu estiver de olhos vendados e alguém me oferecer um chocolate, eu vou lembrar. Por quê? Porque aquela informação do gosto, do cheiro do chocolate foi para o meu cérebro, foi processado no meu cérebro. Então, mesmo que eu estiver de olhos fechados, não souber o que eu estou comendo, eu vou saber que aquilo que eu estou comendo é um chocolate. Legal, né? Então, a gente consegue lembrar de muitas coisas por causa do nosso cérebro. O outro órgão que vamos aprender hoje são os pulmões. Olha só o pulmão da gente como é. Então, a função do pulmão é o quê? Quando a gente respira, né? Inspira o ar entra, vai para os nossos pulmões. Então, ele bombeia esse ar para o nosso sangue. Ele tem a responsabilidade de quê? De oxigenar, de levar oxigênio para o nosso sangue e expulsar o gás não tão bom do nosso organismo. Entendeu? Então, quando a gente coloca o ar para dentro, ele oxigena todo o nosso organismo, porque a gente precisa do oxigênio dentro do nosso organismo, né? Nosso sangue precisa se oxigenar. E ele elimina os gases não tão bons do nosso corpo.
Então, essa é a função do pulmão. Outro órgão, olha, o coração. Vejam, preste atenção aí nesse coração. É diferente, né, daqueles que a gente desenha bem bonito, assim. Não é diferente? É, mas esse daí é o nosso coração correto. Olha, ele é cheio de veias. Então, nosso coração, ele é responsável pelo quê? Por bombear o sangue para o nosso corpo. Quando ele vai batendo assim, ele está bombeando sangue para o nosso corpo. Se ele para, o sangue para de circular no nosso corpo. Então, o coração ele é responsável por isso, por bombear o sangue para o nosso corpo. Então, graças a isso, essas batidas, a esse bombeamento, a gente consegue ter oxigênio e outros nutrientes necessários no nosso organismo. Então, olha a função do coração como é importante. E um outro órgão é o fígado. Então, o fígado, ele é um órgão muito importante para o nosso corpo, porque o que a gente consome, o que a gente come, ele consegue armazenar os nutrientes necessários para o nosso corpo. Então, o que a gente come, ele consegue pegar o que tem de melhor daquele alimento e gerar energia para o nosso organismo, por exemplo. Olha só, que interessante, não é? A função do fígado. Vamos para o próximo órgão, o estômago. Então, vê aí, olha só como é o estômago. Então, o estômago, qual é a função desse órgão? Então, a função do estômago, ela é decompor o alimento que a gente come. Porque quando a gente come, a comida não fica bem mastigadinha e vai se misturando com a saliva? Então, a gente não vai engolindo, então ele vai passando pelos órgãos, chega no estômago. Então, o estômago, ele libera um que a gente chama de suco gástrico. Então, ali vai como se fosse derreter aquela comida que a gente comeu para poder ir para os intestinos. Então, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, um outro órgão também bem importante no nosso organismo é o rim. O rim, ele é muito importante. Por quê? Porque é no rim que esse órgão ele é responsável para produzir a urina. O que é a urina? O xixi. Então, esse órgão aí, ele é responsável por produzir o xixi. Então, é por causa desse órgão aí, ó, que a gente faz xixi. Ele produz o xixi. E, enfim, chegamos no intestino. Então, temos dois intestinos. O intestino grosso e o intestino delgado. Então, depois que a comida passa pelo estômago, ela vai para o intestino. Então, a gente chegou agora à parte dos intestinos. Temos dois intestinos, o intestino grosso e o delgado. O delgado é esse aí no meio, esse mais fino aí. E qual é a função dele? É onde acontece o fim do processo digestivo. Então, o que a gente come, que passa aí pelo estômago, vai parar nesse intestino. É o fim desse processo de digestão, do que a gente se alimenta, do que a gente comeu. E aí ele absorve, tem a absorção de grande parte dos nutrientes retirados dos alimentos. Então, esse intestino, ele absorve, né? Ele suga os nutrientes desses alimentos. E o intestino grosso, que é esse aí mais grossão ao redor, ele é onde acontece a absorção da água, ele suga a água e forma o que a gente chama de cocô. É nesse intestino aí, o grosso, que ele começa a produção das fezes. Sim. Então, é por aí que sai o cocô. Quer dizer, é por aí que forma o cocô, certo? Então, meus amores, essa foi a aula de hoje de natureza sobre o corpo. E vocês irão fazer atividade no livro.
atividade do livro que vocês vão fazer é na página 269 e 270. A 269, vocês irão pintar o corpo desse menino com as cores que pede. Então, fazer pontinhos amarelos na cabeça, pintar de vermelho o tronco, de azul os membros. E nessa parte aqui, vocês irão agora desenhar o corpo de vocês, ok? Então, essa é a atividade de hoje, tá bom, meus amores? Essa foi a aula. Beijos e até a próxima. Tchau!